Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de mais um roteiro perdido. Dessa vez, Halloween 5, The Killer Inside Me, ou na tradução, O Assassino Dentro de Mim. Seria a sequência de Halloween 4, trazendo uma história muito louca que eu vou contar para vocês agora. Mas antes de começar, eu quero pedir que tu que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve para me ajudar, beleza? Eu quero chegar nos 4.000 e falta bem pouquinho e tu pode me ajudar se inscrevendo, por favor, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem seu like e comentem dando a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, tá certo? Então, gente, a história de Halloween 5, The Killer Inside Me, começa logo depois do lançamento de Halloween 4. Com o relativo sucesso daquele filme, o roteirista Sean Bittman foi contratado para escrever o roteiro do quinto filme. E ele escreveu esse roteiro em apenas 3 dias, pessoal. Então, já viu que a coisa foi feita às pressas. Eles queriam lançar o quinto filme às pressas, justamente para embarcar no sucesso do quarto filme. Não é à toa que Halloween 5 realmente foi lançado apenas um ano depois do 4. Mas só existia uma exigência de Mustafa Akkad com o roteiro do quinto filme. Michael Myers não podia morrer. E durante esses 3 dias escrevendo o roteiro, o Bittman até afirmou que foi como se escrevesse uma história em quadrinhos. Então foi lançada a proposta de Halloween 5, The Killer Inside Me, com uma história bem louca, pessoal. Dá até para entender por que ela não foi aceita. Bom, como eu falei, a história de Halloween 5 começaria exatamente de onde a parte 4 acabou, com a Jamie usando aquela máscara de palhaço, atacando a mãe dela a tesouradas, representando-se ali o reflexo do Michael Myers. E curiosamente, a mãe da Jamie sobrevive às tesouradas, é levada para um hospital, a Jamie vai visitar ela e a mãe perdoa a filha. Inclusive tem no script uma cena em que a mãe, na cama, hospitalizada, faz carinho da bochecha da Jamie, dizendo que perdoa ela e que tá tudo bem. Em compensação, o pai da Jamie, que é o pai da Rachel também, não perdoa. Ele fala coisas do tipo: ela não é minha filha, maldito dia em que trouxemos ela para casa, não quero ela mais em casa, essas coisas. Ele não quer saber da Jamie, ele quer se livrar dela. Então, em determinado momento da história, o Dr. Loomis pega a Jamie, bota ela numa sala junto com uma zeladora que fica de olho nela e vai conversar com os policiais para entender o que aconteceu, porque a Jamie teria atacado a tesouradas à mãe. Então, nesse momento se escuta gritos e o Dr. Loomis junto com os policiais vão até essa sala onde a Jamie estava. E quando eles chegam lá, vê a zeladora esfaqueada no coração, morta, e a Jamie sumiu. Então o Dr. Loomis começa a acreditar que a Jamie está se tornando o Michael Myers, de certa forma. E isso é perigoso, por isso ele tem que matar a Jamie. E aí é cortado para uma cena em que a Jamie está correndo na rua e ela vai até chegar a uma igreja velha. Lá nessa igreja, ela encontra uma versão do mal dela, como se tivesse outra Jamie ali, só que do mal. E essa Jamie do mal fica pedindo pra Jamie pra seguir os passos do Michael, pra sair matando. Então existe ali uma conversa entre James boazinha versus má, onde a Jamie boa não quer matar, não quer seguir os passos do tio, mas a Jamie má fica pedindo para ela fazer isso. Então, aí já começa a viagem. E enquanto a Jamie está na igreja discutindo com ela mesma sobre isso, mata ou não mata, os policiais e o Dr. Loomis estão discutindo sobre como pegar a Jamie. Os policiais querem prender a Jamie viva, só querem capturar ela.
enquanto o Dr. Loomis discorda. Ele acredita que a Jamie precisa ser morta. E, gente, o roteiro descreve o Dr. Loomis como um ser repugnante e insuportável. Ele está aqui muito semelhante ao Dr. Loomis de Halloween 2 do Rob Zombie. Então podem esquecer aquela ideia do Dr. Loomis protetor e guardião. Aqui ele só quer matar a Jamie. E aí a cena é cortada para Rachel e Lindsay. Rachel, a irmã da Jamie, e Lindsay, a garotinha que aparece no primeiro filme do Halloween e faz uma participação pequena em Halloween 4, onde ela, junto com a Rachel, levam a Jamie para a loja de fantasias. A Lindsay ia ter uma participação maior aqui. Nesse momento, a Rachel e a Lindsay acreditam que a Jamie é inocente. Então as duas juntas vão até o local onde o Michael caiu para ver se realmente ele estava morto. Então, por conveniências de roteiro, a Rachel acaba caindo naquele buraco onde o Michael caiu, só para constatar que o Michael realmente está vivo. Então, tem uma pequena perseguição aí. Por pouco, a Rachel não é capturada e morta. Então, nessa história, gente, temos de volta a Rachel, né? Ela vai estar na história inteira. E não temos a Tina, que é a versão da Rachel, digamos assim. Tá fazendo o papel da Rachel no Halloween 5. E eu gosto da Tina, mas tá ok. E após isso, somos apresentados a um novo personagem. O nome dele é Tom. É um garoto do ensino médio que vai dar uma festa na sua fazenda. E ele é descrito como um cara popular, que todas as mulheres gostam dele e tudo mais. Inclusive no roteiro diz que ele é semelhante ao Dan de A Hora do Pesadelo 4. E a essa altura, a Jamie já sabe que o Michael tá vivo através da relação psíquica que ela tem com ele. Porque sim, existe essa relação ainda, né? E inclusive ela não foi descartada e foi lançada para a versão que a gente assistiu nos cinemas. E também acontece uma coisa improvável. O Michael consegue matar a Lindsay. Segundo o que está escrito no script, ele ia pegar ela, pressionar ela de contra com uma porta, pegar um finco de brasa quente e enfiar nela, prendendo ela na porta. Então a Lindsay ia ter uma morte aqui nesse quinto filme. Isso tudo foi uma forma de incriminar a Jamie, porque todo mundo ia achar que quem matou a Lindsay foi a garotinha. E o Dr. Loomis ia se consagrar como um dos vilões da história, porque ele ia ser a pessoa que ia bater o pé dizendo: a Jamie tem que morrer. E também ia ter uma cena em que o Michael Myers iria entrar na delegacia e iria matar todo mundo que está ali. Provavelmente esse filme seria o filme com a maior contagem de corpos de toda a franquia até aquele momento, porque realmente diz que nessa parte seria um massacre com muitas mortes. Então seria até interessante. Eu acredito que nesse ponto eles pegaram e botaram no final do filme que foi lançado. Depois do massacre na delegacia, o Dr. Loomis pira de vez, se torna um ser desprezível de vez. E então o que ele faz? Ele coloca cianeto numa seringa para injetar na Jamie. Porque agora ele tem certeza, realmente não tem dúvida, que a Jamie precisa morrer. Enquanto isso, Rachel e Tom encontram a Jamie e tentam proteger ela, porque acreditam que ela é inocente. Em uma parte da história, o Dr. Loomis consegue prender a Rachel e o Tom em uma sala e ele fica frente a frente com a Jamie. E aqui o Dr. Loomis começa a fazer um monólogo para tentar, digamos, fazer a Jamie confiar nele, para ele poder matar ela. Segundo o que está no script, o Dr. Loomis diz: Jamie, qual o problema? Eu sou médico. Venha e pegue seu remédio. Chega de morte sem sentido. Uma criança no ciclo estará completa. É uma coisa bem doida, não entendi bem o que ele quis dizer com esse final, mas é mais ou menos isso que o Dr. Loomis ia falar para tentar conquistar a Jamie.
Isso faz com que a Jamie libere os seus poderes psíquicos ao máximo e várias Jamies malvadas apareçam em volta dos dois. E o Dr. Loomis consegue ver elas. Então não é uma coisa que está só na cabeça da Jamie. É realmente um poder maluco que ela tem. Ou não sei se ela tem ou se é uma maldição. Enfim, o Dr. Loomis está vendo várias Jamies malvadas. Esse é o ponto da história. E depois de ver essas várias Jamies malvadas, é o suficiente para o Dr. Loomis constatar que a verdadeira Jamie não é má. Ela está sendo atormentada por essa entidade maligna. Então, nesse momento, o Dr. Loomis desiste de matar a Jamie e acaba abraçando a garotinha. Enquanto isso, o Michael Myers vai para a festa do Tom lá naquela fazenda. E lá ele começa a fazer o novo massacre, segundo o script, com uma contagem de corpos surpreendente. Tem até uma morte envolvendo um carro, onde tem um casal se beijando nesse carro. O Michael aparece, começa a atacar o motorista, que acelera o carro. Então o motorista e o Michael brigam com o carro em movimento. Eles acabam atropelando a moça que estava dentro do carro várias vezes. E o Michael, no final, mata o motorista também. Enquanto isso, o roteiro tenta brincar sobre a inocência da Jamie. Ela conseguiu lidar com esse mal dentro dela ou não? Ele está só à espreita, esperando a hora certa para atacar. É uma brincadeira que eles tentam fazer. Inclusive na história, nessa parte, Dr. Loomis, os policiais, Tom e Rachel perdoam a garota pelos assassinatos que ela cometeu e tentam ali ajudar ela de alguma forma. E no grande clímax da fazenda, tem uma cena em que a Rachel e a Jamie se escondem do Michael numa área escura. Só que a Jamie tem medo do escuro, então ela usa os poderes telecinéticos para poder ligar a luz. Ah, eu não mencionei não. A Jamie tem poderes telecinéticos como a Jean Grey dos X-Men. E quando ela liga a luz, é percebido que ali naquela região tem 5 Michael Myers. Olha que coisa linda. Enquanto isso, o Dr. Loomis vai até a festa e vê o massacre que o Michael Myers fez ali. E é aí que ele acaba vendo que está cercado por 16 Michael Myers. Gente, não tem nem como entender essa história mais. Mas ela se segue. Então, com tantos Michael Myers ali, o Dr. Loomis quer pegar o verdadeiro. Então o que ele faz? Ele vai atrás de Michael por Michael e vai tirando a máscara. Até que ele consegue encontrar o verdadeiro Michael. Então, existe um momento em que quando o Dr. Loomis tira a máscara e vê o verdadeiro Michael, o Michael já sem a máscara pega o Dr. Loomis pelo pescoço. E aí temos o último filme do Dr. Loomis, porque o Michael realmente consegue matar ele. Então, gente, se fosse para seguir essa história, Halloween 6 não teria mais o Dr. Loomis, porque ele seria assassinado pelo Michael aqui mesmo. Então, o Tom aparece dirigindo o trator, atropela o Michael e resgata a Jamie e a Rachel. E, em determinado momento, a Rachel vê a Jamie esfaqueando o Tom e ela gritando: "Não, Jamie, você não, Jamie, você não." Só que isso era um jogo mental do Michael com a Rachel, que pega ela e joga ela contra a parede. Aí a Rachel fica machucada, sangrando ali. Gente, o Michael também tem poderes aqui, telecinéticos, psíquicos, então tá quase ali o começo da era mutante dos X-Men. Com a morte da Rachel eminente, a Jamie sai do trator e começa a confrontar o Michael no mesmo estilo em que a Nancy Thompson enfrentou o Fred Krueger no primeiro A Hora do Pesadelo. Ela começa a gritar: "Eu não tenho medo de você, eu não tenho medo de você." E é aí que o Michael, de repente, explode em milhares de faquinhas. Gente, eu não consegui imaginar essa cena. Se vocês conseguiram imaginar isso,
Comentei aí porque eu não consigo. Por quê? Porque depois dessa explosão, o corpo do Michael cai ali no chão inconsciente. E é aí que a Jamie chega perto e tira a máscara dele. Só reforçando aqui que depois que o Michael matou o Dr. Loomis, ele pegou a máscara e colocou ela de volta, tá? Mas é aí que tá uma grande reviravolta da história. Porque quando a Jamie tira a máscara do Michael, não é o homem que tá ali, mas sim o Michael criança. A mesma criança que aparece no começo do primeiro filme. É o garotinho ali, bonitinho, no mesmo estilo que fizeram do A Hora do Pesadelo 5 e do Sexta-feira 13, parte 8. O Michael se tornou uma criança aqui no final. Bom, mas a história tem que acabar. O Rachel, Tom e Jamie estão vivos. Então a ambulância chega, bota os três no veículo e vai rumo ao hospital. Só que durante o percurso, aquela ambulância acaba batendo numa árvore. É aí que a gente vê que o Tom tá morto com um finco enfiado no crânio e a Rachel também tá morta. E aí nós vemos a Jamie caminhando pela estrada, sem emoção alguma, fantasiada de palhaço. Então a história acaba dando a entender que a Jamie se tornou o novo mal e fim. Gente, com essa história é compreensível entender porque ela nunca foi feita. Tem muita loucura, várias Jamies, vários Michael Myers, a Jamie com poderes cinéticos e telecinéticos, é muita coisa louca. Além pelo fato de que essa história mostra que o Michael realmente morreu e que a Jamie ia ser a substituta dele, sendo que isso não foi muito bem aceito com Halloween 3, de certa forma. E não só Halloween 3, mas agora eu posso colocar Halloween Ends na lista. Como assim tornar o Michael Myers coadjuvante da sua própria história? Então, fazer a Jamie ser a vilã e o Dr. Loomis um vilão secundário, trazendo ali o Michael apenas como um personagem que tá ali, mas sem muita importância, não faz sentido. Até porque eles tinham acabado de trazer o Michael de volta em Halloween 4. Então, por vários motivos, esse filme aqui foi descartado. E pra mim faz sentido, embora muita coisa desse roteiro tenha sido levado pro filme que conhecemos hoje como Halloween 5. Então, gente, essa foi a história do The Killer Inside Me, o roteiro descartado de Halloween 5. O que vocês acharam dele? Vão aqui e comentem que eu respondo, tá bom, gente? Então até o próximo vídeo. Tchau!